Olá! Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje vamos falar da nossa capital, a cidade maravilhosa. E o nosso convidado é o braço direito do prefeito Eduardo Paes. E obrigada por comparecer a esse nosso encontro todo domingo de manhã, com reapresentação depois do programa Canal Livre. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir. E se quiser comentar, vou adorar saber a sua opinião. O nosso entrevistado hoje é o secretário da Casa Civil do município do Rio, Eduardo Cavalieri, o braço direito de Eduardo Paes na atual gestão. Muito obrigada pela sua participação aqui no Gente do Rio, secretário. Um prazer enorme estar aqui, Mônica, enfim, todos os espectadores da Band, é um prazer imenso estar aqui com você. Inclusive, podemos falar sobre a prefeitura, falar sobre o Rio, enfim, para mim é uma honra imensa estar aqui com você. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Vamos começar esclarecendo o que faz a Secretaria da Casa Civil. Olha, primeiro, é uma secretaria conhecida, né, do Carioca, nos outros 8 anos de governo do prefeito Eduardo Paes. A Casa Civil esteve à frente dos principais projetos, na época ocupada pelo deputado Pedro Paulo. Né, e o prefeito, né, gosta de ter, né, muita, né, capacidade de integrar as realizações do governo. Aliás, as principais... É porque esse nome Casa Civil, por exemplo, esporte, meio ambiente, todo mundo sabe o que é, né? Sim. Saúde, educação, mas Casa Civil, o que é? Qual é a atribuição? Eu acho que o papel principal é coordenar, né, colocar o planejamento, a execução das políticas que o prefeito coloca como prioridade para a cidade, para que os órgãos consigam, né, olhar para aquilo que está sendo realizado, verificar se a qualidade do serviço é aquela que está no indicador, se as pessoas estão sendo atendidas, se as obras estratégicas estão andando, enfim, é uma forma de olhar o governo como um todo. Né, o prefeito usa a Casa Civil exatamente para poder integrar os órgãos, tomar decisões, enfim, acho que esse é o papel ali da Casa Civil. Tanto, né, é também conhecido, o governo federal também tem o Ministério da Casa Civil. Algumas prefeituras, como a cidade do Rio de Janeiro, prefeituras têm muitos órgãos, muitas pastas. É o síndico da prefeitura? Não, eu acho que está mais para, né, o administrador ali do dia a dia ao lado do prefeito, permitindo que ele, né, tenha mais informações, possa tomar boas decisões. Fico ali ao lado do prefeito ajudando, fazendo o meu melhor para que as coisas andem bem. E você vai ter um período mais curto lá agora, 2 anos só. Quais são as metas, quais são as entregas, o que está planejado para esses próximos 2 anos? Olha, são aquelas metas pactuadas, né, do prefeito Eduardo Paes com a população. Né? A gente sabe, primeiro dizer aqui, Mônica, a gente, né, teve 2 anos, né, em que o prefeito muito claramente comunicou à população aquilo, né, por que as pessoas colocaram o prefeito Eduardo Paes ali. A gente encontrou uma cidade que estava com as finanças destruídas, com muita dificuldade, né, até de pagar salário, de pagar conta, né, ainda no primeiro, segundo mês de governo. A gente deu transparência para a população para que pudesse acompanhar isso. Depois arrumou a casa, com as contas em ordem, foi hora de planejar. Né, e acho que esses 2 anos à frente é o momento dessas grandes realizações e da execução daquilo que foi, né, que tem expectativa com o prefeito. Algumas dessas grandes então, realizações para a gente. O BRT, que a população tem acompanhado muito, né, já são, né, mais de 200 BRTs novos nas ruas, 600 BRTs comprados, já adquiridos, né, com muito esforço da secretária de Transporte Maína, do secretário Arraes, enfim, o time, né, que trabalhou junto, até mesmo Procuradoria, enfim, era um desafio imenso que a população estava, né, sofrendo com ônibus destruídos, né, sucateados, as estações fechadas. A gente encontrou 46 estações foram completamente fechadas. Pra você ter uma ideia, Mônica, quando o prefeito Eduardo Paes saiu da outra gestão, ele deixou a cidade com mais de 400 ônibus, né, com o sistema praticamente todo funcionando. Faltava aquilo que não tinha sido projetado para entregar em 2016, que era a Transbrasil, e que agora, né, entrega depois mesmo né, o prefeito Crivella não tendo dado continuidade nas obras, agora entrega. E a Transbrasil vai ser entregue quando? Eu quero saber do para frente aqui desses 2 anos. Isso, a Transbrasil, né, o prefeito está inclusive comunicando isso, né, a gente tem um passo a passo. A Transcarioca já foi completamente reinaugurada, todos os ônibus novos, novinhos, aliás, né, que as pessoas estão publicando nas redes, vendo, usando na Transcarioca. Transolímpica, todos os ônibus também entregues, novinhos, ela toda funcionando com ônibus novos. Né, já tem um trecho da Transoeste, ali do Alvorada até o Jardim Oceânico, também com todos os ônibus novos. E a Transbrasil até ali o comecinho de 2024. Né, começa uma operação mais, né, de teste ainda em 2023,
mas o prefeito está se planejando para entregar tudo até o começo de 2024. Manutenção da cidade, o que a gente vai ter de novidade? Olha, conservação da cidade foi uma das áreas que o prefeito encontrou destruída no começo da gestão, né, e está batendo todos os recordes de orçamento. Né? A gente vê, né, o asfalto liso na cidade inteira, né, quantas vias expressas principais, né, nos diferentes bairros da cidade. Você anda ali, né, pelo meio de Solacap, Magalhães Bastos, né, na Estrada da Posse, em Campo Grande, Santíssimo, tudo já com asfalto liso na Brasil, asfalto liso nas vias da Zona Sul, enfim, né, dá para ver, acho que a população começa, né, a perceber o impacto de investir na conservação da cidade. Acho que vale um destaque, né, Mônica, pela primeira vez em 60, 70, acho que nunca isso aconteceu na história da cidade, o prefeito está reformando todos os túneis da cidade. Né? Quem passa pelo Rebouças vê a diferença que está fazendo a obra, quem passa no Noel Rosa, né, ali em Tijuca, zona norte da cidade, é inacreditável a diferença que faz uma reforma como essa e dá aquela cara, o aspecto de bem cuidado, né, com Lurb com muito mais maquinário, cuidando da cidade, limpeza, enfim. E as chuvas de verão, a cidade continua enchendo, né? E quais são as providências? Vão botar os sensores nos bueiros que estavam programados, acabaram não colocando? Quais são as providências que vocês vão tomar para que a cidade, para que a gente não enfrente mais esse caos, né? Olha, primeiro a gente tem que olhar, e cada vez mais, né, isso se discute tanto na imprensa, na sociedade civil, a população, né, percebe isso, né, nós teremos que enfrentar eventos extremos que são cada vez mais frequentes. Né, a questão climática, e aí também, né, eu fui o secretário de Meio Ambiente no primeiro ano e meio de governo, mas esse é um tema, né, que o prefeito sempre se dedicou muito. Né, o Centro de Operações da Prefeitura, que é o principal espaço de tomada de decisão, de resiliência, de comunicação nessas horas mais difíceis com a população, né, foi inaugurado na outra gestão do prefeito e nessa gestão ele duplicou o tamanho do COR. Né? Muito investimento ali para poder ter mais câmeras, mais monitoramento, né, informação melhor de meteorologia para poder prever, né, melhor alguns desses eventos e tomar boas decisões. Né? Tem muito investimento também na Rio Águas, né, são obras de drenagem, macro-drenagem que minimizam, né, esses impactos, como é no caso ali da Tijuca com os piscinões. Então, a gente, né, tem um conjunto de intervenções que sempre, com o COR, aquelas informações que orientam a tomada de decisão de investimento, né, e a partir daí, né, melhorando a vida da população que sofre com essas chuvas. Mas o recado, Mônica, acho que isso é importante, né, não é que vai tudo se resolver. Né? O Rio de Janeiro é uma cidade espremida entre o mar e a montanha, né, com clima, né, que essas chuvas podem acontecer e os eventos extremos estão cada vez mais frequentes. O que a gente tem que fazer é se preparar, né? Ter plano de voo, né? Conhecer, né, essas áreas mais críticas e fazer os investimentos direcionados para enfrentar essa questão climática. É muita responsabilidade ser visto como secretário que toca a Prefeitura do Rio? Olha, eu encaro com muita serenidade. Claro que, né, a confiança que o prefeito deposita em mim, dando essa oportunidade de cuidar da cidade, né, de organizar, né, junto com ele né, o poder público municipal, para mim é uma honra, né, mas a responsabilidade é grande. Por isso que a gente tem que fazer tudo sempre com muita humildade, serenidade. É claro que, né, tem muita expectativa na gestão do prefeito Eduardo Paes, em especial porque a população acredita, né, que ele é um realizador, né, que aquilo que ele se compromete vai acontecer. Então, acho que o papel ali é estar permanentemente olhando para as realizações da prefeitura e garantindo que aquilo que o prefeito se comprometeu na eleição, né, vai estar entregue para a população. Acho que isso é fundamental. Essa é a marca, né, do prefeito Eduardo Paes, é isso que a gente precisa garantir. Claro, é muita responsabilidade, mas fazendo isso, né, sabendo, né, que o principal é atender a população. O prefeito tem uma fama de workaholic. Você acompanha esse ritmo dele? Não tem como trabalhar com o prefeito Eduardo Paes sem entrar na rotina dele. Né? Já esperar as mensagens às 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã, né? Uma cobrança permanente. Você estava em Santa Cruz com a água no joelho? Foi estourou a adutora? Santíssimo, eu estava junto com ele. É, Santíssimo, exatamente. Estava junto com ele. Estava lá com a água no joelho? A gente já estava juntos fazendo agenda e aí, quando aconteceu o acidente, a gente foi na mesma hora. Assim, acho que é outra marca muito forte, né, do prefeito Eduardo Paes. As pessoas, né, sabem que podem contar com ele na hora mais difícil. Né, sabem que podem contar com a presença, né, do prefeito, do político, do poder público, né, para essa acolhida, porque é fundamental. E teve alguma providência que vocês já tomaram lá na hora? Foi imediato. O prefeito chegou 15 minutos. Chegou na hora
né, do ocorrido. Que estourou a né, adutora e lá. é uma responsabilidade da concessionária, né, da concessionária que é responsável pelo abastecimento de água. Mas, é a Rio Mais Saneamento lá? A Rio Mais Saneamento. Mas a gente, como poder público municipal, o prefeito fez questão de montar uma base operacional, me deixou lá, né, organizando com LURB, assistência social, saúde. Imagina, Mônica, num episódio como aquele, né, as pessoas, né, levam um susto quase como fosse um terremoto. A cena é um negócio assim, né, inacreditável. Tsunami, né? Foram mais de 150 atendimentos de saúde logo após o fato. As pessoas, né, com pressão alta, algumas foram encaminhadas para o hospital, né, é uma situação, teve uma pessoa que foi arrastada pela água. Então, essa presença da prefeitura, essa acolhida no momento, né, mais difícil é muito importante. Então, a gente, né, logo nas primeiras 24 horas, né, colocou todo o efetivo, tinha mais de 200 pessoas de efetivo, né, da prefeitura, dando apoio, né, para que a concessionária, fiscalizando a concessionária, para que ela, né, realmente cumprisse com as suas responsabilidades. Indenizar, fazer os reparos, cuidar ali, né, do que é devido com as famílias. É verdade que o prefeito Eduardo Paes te elegeu como sucessor político dele? Primeiro, né, acho que o prefeito, né, nessa gestão, né, e ele como um líder político, partidário, né, mas um líder na Prefeitura do Rio, né, ele fez questão de formar novos quadros, oferecer novos quadros para a política. Né, eu e vários outros. Né, a gente tem vários bons exemplos de jovens, né, no governo, cada um nas suas pastas, atendendo a população, mostrando que, né, que podem contribuir muito com a cidade. Acho que eu sou um entre muitos desses que o prefeito, né, escolheu formar uma nova geração e oferecer para a cidade. Acho que isso é importante, oferecer para o Estado do Rio bons quadros, comprometidos, né, que amam a cidade e que querem fazer política e querem estar na vida pública. Acho que isso é muito importante. Então, isso é outra, né, marca. Acho que a população percebeu isso e reconhece, né, o quanto que é importante a gente ver, né, os quadros se renovando, novos rostos, novas pessoas, né, com vontade de ajudar a população. Existe no Rio uma síndrome do terceiro mandato. Os 2 primeiros mandatos que aconteceu, agora falando de novo do ex-prefeito César Maia, as 2 primeiras gestões ele foi super bem avaliado, e aí quando chegou na terceira, já parece que há um desgaste. Vocês não temem que isso aconteça com o prefeito Eduardo Paes também? Com alguém que acorda 4 horas da manhã e não tem hora para dormir, trabalha, né, incansavelmente pela cidade, e a população reconhece isso, acho que até, né, mesmo os adversários, mesmo as pessoas que muitas vezes não concordam com alguma ideia do prefeito, reconhecem o quanto que ele trabalha pela cidade. Acho que isso, né, e ele fez questão de colocar no governo pessoas com muita energia, né, com experiência, mas com energia, né, com capacidade de dar essas respostas. E lembrando, Mônica, isso é importante, né? A gente vinha de uma gestão, a gente vinha de um governo que entregou muito pouco, na verdade não entregou nada, né, que abandonou a saúde, abandonou, né, as contas públicas e as coisas saíram do prumo. Né? Então, precisa assim, de muita energia e muito trabalho. Acho que o prefeito, né, desde o primeiro dia, fez questão de mostrar o quanto que ele estava comprometido em fazer a cidade. E, olha, o Rio está voltando a ser o Rio, né, e a Prefeitura do Rio está a serviço permanentemente de todo o carioca. O prefeito Eduardo Paes tinha uma relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não era das melhores, das mais amigáveis, mas agora com o presidente Lula tem uma relação muito melhor, muito mais próxima. Ele fez a campanha do presidente Lula. O que esperar? O que vem do governo federal para a cidade do Rio de Janeiro a partir dessa boa relação? Olha, Mônica, primeiro, né, o prefeito Eduardo Paes, né, tem isso no histórico das outras 2 gestões e agora, mais uma vez, né, como ele sempre diz, com o presidente Michel Temer, presidente Lula, presidente Dilma, né, agora com o presidente Bolsonaro e novamente com o presidente Lula, sempre buscando parcerias para melhorar a vida do carioca. Né? Então, agora, nesses próximos 2 anos, né, trabalhar com o governador Cláudio Castro, trabalhar com o presidente Lula, para que a gente possa entregar mais para a população do Rio. Né? Esse aqui é o objetivo. Mas o que vem? O que ele pediu? Quais são os pleitos do prefeito com o presidente Lula? Você deve se lembrar, mas a primeira ida, né, de um ministro, né, para fazer uma reunião mesmo já de tema institucional, enfim, foi aqui no Rio de Janeiro com o ministro Márcio França para tratar do Galeão. Né, isso foi, né, o item ali, o primeiro item da pauta do prefeito, né, com o presidente Lula. Né, e também é um item, também é, né, luta do governador Cláudio Castro para que o Galeão volte a ser o que era antes, né, para que a gente volte a ter voos no Galeão,
para que a cidade do Rio de Janeiro, né, tenha condições de chegar lá no máximo, né, de passageiros por ano, porque isso faz muita diferença. Aliás, o Galeão impacta não só a cidade do Rio, mas toda a região metropolitana, né, que usa o Galeão e que hoje, né, por conta de má regulação, por conta do tratamento que foi dado pelo governo anterior, governo federal anterior, né, virou um aeroporto que precisa urgentemente de mudança. No próximo bloco, como desatar o nó dos transportes públicos na cidade? Vamos recuperar a vegetação das praias e rios? Fique com a gente que o Gente do Rio volta já. Voltamos com o Gente do Rio, hoje conversando com o secretário da Casa Civil da Prefeitura do Rio, Eduardo Cavalieri. Cavalieri, você foi secretário de Meio Ambiente e o primeiro prédio lixo zero da cidade foi a Câmara Municipal. Qual vai ser o primeiro prédio lixo zero do Executivo? Olha, primeiro, o programa Lixo Zero é fundamental. Né? Vou contar do Executivo. A Prefeitura está lançando uma fazenda solar, né, para poder zerar, né, como se a gente gerasse toda a energia que a gente consome, né, com os prédios municipais. Né? Então, que né, legal! Onde vão ficar essas placas? A gente tá, o PMI já foi lançado, enfim, o projeto vai ser apresentado, né, mas o objetivo é que a gente consiga, né, que o poder público municipal, os prédios, edificações, todo o consumo de energia da Prefeitura, né, seja gerado pela própria Prefeitura. Acho que né, vai ser um caso aí para inspirar outros também. E lixo zero, podemos pensar, a gente escolhe um e faz. Mas me conta aí, me conta qual vai ser. O Estado fez o leilão da SEDAI, deu como missão às novas concessionárias a limpeza dos rios enfim, e lagoas. E vocês estão acompanhando isso como município para influenciar de alguma maneira? Fizeram alguma exigência? Como é que está isso? O tempo inteiro, né? Primeiro, né, a prefeitura, as cidades, né, os municípios são, né, diretamente impactados. Né? Essa concessão, na verdade, ela, né, foi possível exatamente por um consórcio, uma união entre municípios para que pudessem, né, transferir a titularidade, fazer essa concessão, né, da água e esgoto, né, do saneamento. Acho que primeiro isso é um marco, né, muito importante no Estado e na cidade do Rio de Janeiro. É bom lembrar, Mônica, né, em 2012 o prefeito tinha feito já, né, uma experiência disso na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então a cidade do Rio já tinha uma parte do seu, né, do saneamento, né, que tinha sido concedida, né, e os resultados são expressivos. Né? A gente está falando, né, de uma meta, né, do Marco Legal de Saneamento para chegar a mais de 90% de cobertura de água, esgoto, enfim, de saneamento, né, até 2032. Né? Então é realmente muito ambicioso, é muito investimento, né, no Estado, em especial na cidade. Então a gente está acompanhando sim com, né, muita atenção, o tempo inteiro fiscalizando, né, que as concessionárias começam a cobrar a população, mas também tem que, né, atender com o serviço, né, garantir que os investimentos sejam feitos. O caso de Santíssimo é um exemplo disso. Né? A gente não pode admitir que novos acidentes, como foi da adutora do Lameirão, aconteçam. Então, o que precisa ser feito? Qual o plano? Né? Qual o diagnóstico? Quais são os investimentos que precisam ser feitos para que isso não aconteça de novo? Perfeito. E a bilhetagem eletrônica? Nós vamos ter agora implantada na cidade do Rio um novo sistema de bilhetagem eletrônica. Abrindo aquela caixa preta. Abriu a caixa preta. Primeira, né, cidade do Brasil a abrir a caixa preta da bilhetagem. Acho que isso é uma vitória para a população, né, uma conquista da cidade. Aliás, mais uma conquista do prefeito na área de transporte, né, como foi, né, com as próprias concessões das linhas de ônibus, fazendo algo, né, organizando o setor. Claro que tem que, né, melhorar muito, né, a população está sofrendo, né, e as linhas que desapareceram, né, durante os últimos anos, né, que voltaram, começam a aparecer de novo, né, também é resultado disso. A gente precisa, né, o prefeito fez um esforço muito grande, inclusive para viabilizar essa bilhetagem, Mônica, foi preciso um acordo judicial, né, mais de um ano, né, para que Ministério Público, Judiciário pudessem dar segurança jurídica para esse tipo de acordo. Né? Então, o que é a mensagem para a população? Transparência, 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 e a gente espera que com isso, né, o sistema possa melhorar muito. E o que vai mudar para o usuário? Quais vão ser as vantagens para o usuário desse novo sistema de bilhetagem? Agora não vai ter mais... Eles vão poder aproveitar o saldo que fica no cartão, né?
Acho que a principal mudança é essa integração, né, para que o usuário possa ter um bilhete único, né, que funcione, né, ao longo de toda a jornada nele no transporte público. Então isso vai, né, facilitar muito, né, melhora a vida, né, do usuário, da população diretamente, né, já tem marca até, isso aí guarda, né, que o prefeito vai lançar e vai, né, vai mostrar para a população. Agora, tinha um saldo, uma sobra que era meio que uma coisa meio esquisita ali, que o usuário não podia usar a sobra, ia para um sistema do Rio Card, e agora não, agora o usuário vai saber exatamente o quanto ele teve de sobra e vai poder jogar para o mês seguinte, né? Olha, tenho certeza que a secretária Maína está olhando, né, para a bilhetagem como uma grande oportunidade. É isso que o prefeito tem cobrado permanentemente. A oportunidade de melhorar a qualidade do serviço, melhorar a transparência para a população, né, e ter, né, uma entrega que a população veja, né, o retorno de ter essa bilhetagem, né, digital, eletrônica e transparente, né, para o seu dia a dia. Qual é a sua história? Por que você resolveu entrar na política? Conta resumidamente para a gente. Muito rapidinho. Acho que primeiro, né, a minha geração é muito inspirada, muito impactada pelo prefeito Eduardo Paes, né, especial para a gente aqui, né, carioca, né, a gente vê nele essa referência, inspiração. Enfim, eu o conheci em 2017, ele já não era mais prefeito, né, enfim, e a partir daí a gente foi... Conheceu aonde? Como é que foi esse encontro? A gente se conheceu quando eu estava morando na China, né, a gente se conheceu nesse período... Ah, você morou na China trabalhando lá? Estudando, morei na China estudando. Estudou, fez o quê? Pós? Não, durante a faculdade eu morei um período na China, né, e o prefeito trabalhava numa empresa chinesa, a gente se conheceu, né, em Washington durante uma conferência, enfim, a partir daí a gente acabou criando uma relação. Em 2018 eu fui ajudante de ordens dele na campanha, fiquei o tempo inteiro junto com ele no carro, e ele sempre estimulava muito, como falei aqui, estimula, né, essa entrada de novos quadros na política. E aí em 2020 não teve jeito, ele, né, me convidou, enfim, tanto que é uma vocação, né, estar na vida pública é uma vocação, algo que é muito demandante, né, você precisa, né, realmente fazer a escolha de dedicar a sua vida, né, ao Rio de Janeiro. Então essa foi a escolha que eu fiz e muito, né, acho que resumidamente né, com incentivo, estímulo, o prefeito Eduardo Paes praticamente me inventou nessa história, fez questão que eu estivesse com ele no governo como secretário de Meio Ambiente, e a partir daí, né, as coisas foram acontecendo naturalmente. E qual é o legado que você quer deixar quando terminar essa sua participação na Casa Civil? Olha, primeiro, acho que para mim está muito cedo para falar em legado, né, mas eu acho que a minha contribuição pode ser, né, continuar ao lado do prefeito, contribuindo para que ele deixe, né, o legado dele cada vez mais consolidado na cidade. Muita realização, né, no transporte, né, com os eventos, né, históricos na cidade do Rio de Janeiro, entretenimento, enfim, né, realizações na saúde, né, que transformou a vida da população, a quantidade de escolas construídas, enfim, é um ciclo, né, de entregas, né, do prefeito Eduardo Paes que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E acho que cada vez mais a gente consegue mostrar para a população a diferença que faz, né, ter um prefeito que é bom gestor, né, que ama essa cidade e que se dedica incansavelmente para conseguir fazer as entregas que melhoram a vida da população, em especial, Mônica, daquela que mais precisa, né? É essa parte da população que tem tanta expectativa no poder público e é para eles que a gente tem que dedicar para atender. Beleza, agora vamos então para o nosso ping-pong final. Opa! Time de futebol. Flamengo, Mengão. Qual a sua partida de futebol inesquecível? Olha, tem uma acho que todos os brasileiros, né, devem lembrar, o Brasil e Argentina, gol do Adriano Imperador no último segundo, né, liquidando a fatura e botando, acho que esse virou um dos jogos mais, né, marcantes da história da seleção brasileira. Lembro, em 2007 pode ser, tem muito tempo, acho que foi a Copa América, enfim, mas é inesquecível para mim. Melhor boteco do Rio? Ah, não dá para falar o melhor boteco, não vou cair nessa não. Posso falar vários, posso ficar aqui uma hora falando vários. Uma hora não, mas então fala uns 2 ou 3, tudo bem. Político é assim, né? Bar da Portuguesa, Amendoeira, Caxambia, né, um monte de boteco na Zona Norte, né, Bar do Binho, Sepetiba, que não falta no Rio, mano, que é bom boteco, né? Copacabana, um monte de boteco bom, enfim. Mas falar o melhor boteco eu não falo não, de jeito nenhum. Tem vários bons, é só escolher o lugar. Vai se comprometer, né? É isso. Melhor petisco do Rio? Melhor petisco do Rio.
Olha, eu até falei do amendoeiro aqui, tem uma carne seca, né, com farinha lá que é maravilhosa, um negócio assim de outro mundo. O amendoeiro Eu fica acho que onde? o apelido é Areias Cariocas, um negócio desse. Areias Cariocas? E o amendoeiro fica O onde? amendoeiro fica em Maria da Graça, ali, se não me engano. O que muita gente fala de você que não é verdade? Olha, eu não sei. Eu me concentro mais naquilo que eu sei que é verdade. Acho que a gente, né, quando se relaciona com muita gente, é natural que as pessoas falem, criem expectativas boas e ruins, enfim. Né, eu me concentro mais naquilo que, né, que eu tento me relacionar com as pessoas sempre com serenidade, tranquilo, enfim. O que define um carioca da Gema? Amar o Rio incondicionalmente. Melhor roda de samba do Rio? Melhor roda de samba do Rio. Eu gosto muito, tem um grande amigo nosso, Rony do Carmo. Né? Ele faz roda de samba em lugares diferentes, tem o samba de lei, enfim. Tem na Praça 15 também, no Arco do Teles, enfim. Isso é uma boa roda de samba para quem quiser conhecer, vale a pena. Já foi a Maricá? Já. O medo? Que o Rio não consiga alcançar o potencial que essa cidade tem. Um sonho? Que nossas futuras gerações possam viver no Rio de Janeiro que eu vivi, né? Possam viver no Rio de Janeiro que minha mãe viveu. Acho que isso me encanta muito no que eu faço hoje, dedicar minha vida ao Rio. Muito obrigada pela sua participação, secretário Eduardo Cavalieri. Foi um prazer falar com você aqui no Gente do Rio. Obrigado, Mônica. É um prazer enorme estar aqui. Estou sempre às suas ordens. Aí é importante, né, falar para a população, esclarecer os temas, dar permanentemente as respostas que essa cidade precisa muito, né, da atenção, né, do poder público. E acho que a gente tem bastante coisa para comunicar, né, daquilo que tem sido feito. Então, é obrigado. É o nosso objetivo aqui. Obrigado muito obrigada. Demais. E o Rio O de Rio Janeiro. vai voltar a dar certo, viu? Pode filmar e botar já no... Muito obrigada. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá, obrigada e um beijo.